Olá, olá, mais um vídeo aqui e eu sou o Sérgio, este é o canal do Sérgio Investe. Se é a primeira vez que você entra no canal e a primeira vez que você assiste um vídeo meu, eu falo sobre educação financeira, sobre investimentos, vários outros assuntos. Então, se inscreva no canal, acione o sininho aí e também compartilhe esse vídeo, dá um like para cada vez mais fazer com que, para fortalecer aí o canal do Sérgio Investe, tá? E neste vídeo, o que eu quero falar sobre esse vídeo? Eu estou falando sobre inventário. Então foi uma live que eu fiz com o educador financeiro Rafael e ele está falando sobre inventário. O cara se especializou em inventário e ele está falando sobre isso. Então eu achei bastante importante. Eu estou dividindo em 3 partes. Se você assistir a primeira, a segunda, a terceira volta, que tem as 3 partes, vou tentar fazer vídeos curtos. E caso você queira ver a live completa, você vai lá na playlist lives, que vai estar lá a live completa, 1 hora a gente falando sobre inventário. E é bastante importante você saber sobre inventário, porque a gente se preocupa muito e muitas vezes ter patrimônio, né? Ter uma qualidade de vida melhor. E o problema é o seguinte, isso para quê? Para dar um bem-estar aí para nossa família. E a gente não se preocupa quando acontecer alguma coisa com a gente morrer, por exemplo, como que vai ficar a sua família? Aí entra o danado do inventário no meio. O inventário, ele, por exemplo, se acontece alguma coisa, você falece, a sua família fica desguarnecida. Por quê? Para fazer inventário requer um monte de dinheiro aí. E geralmente a pessoa não tem a reserva de emergência para inventário. Então o Rafael ele dá dicas falando sobre isso, tá? Então preste bastante atenção, serão 3 vídeos curtos. Então logo depois da vinheta a gente começa e se você gostou do assunto, você entra aí e assiste todos os vídeos e mais ainda se quiser para saber realmente o que aconteceu em toda a live, entra lá na playlist live e assiste. Depois da vinheta aí a gente começa, tá bom? Abraço, qualquer dúvida entre em contato. Uma coisa isso. Outra pergunta que eu ia perguntar seria a questão do, por exemplo, assim, o cara trabalha numa empresa ou ele tem uma empresa e ele tem uma conta conjunta, ou tem a conta individual, a conta jurídica ali no nome da empresa, e os dois, ou só ele faz a movimentação. Vamos supor que no caso do marido, somente ele faz a movimentação, e a mulher trabalha como auxiliadora, como ajudadora, outras partes na empresa. Ou o cara trabalha em uma empresa, né? E ele tem uma conta dele lá, a conta não é conjunta. Conta PJ. E nesse falecimento, como que fica o montante que tem lá na conta? Por exemplo, corretora, que é o nosso caso, né? A gente tem investimentos em corretora. Esses investimentos, por exemplo, a pessoa em vida pode fazer essa movimentação ou só depois do inventário? Pois então, em vida, ela pode deixar um termo assinado, né, avisando quem seriam as pessoas para fazer a movimentação. Só que, na prática, judicialmente, esse termo é só o esclarecimento da vontade dela. Corretoras de valores, por exemplo, onde o pessoal tem ações, títulos e investimentos, a partir do momento que ela sabe da morte da pessoa, todos os valores ficam bloqueados até que se termine o processo de inventário. Até que se diga, posterior ao processo, quem pode ir lá e tirar. Sérgio, imagina a cena, ninguém pensa. O fato é, morreu, tudo bloqueia. Aí bloqueou tudo, você tem que pagar um monte de taxa e imposto para desbloquear os bens. Se você tivesse o dinheiro dos bens para pagar as taxas e impostos, tudo bem. Mas não, você fica ali, tudo bloqueado e tem que pagar tudo em espécie, em dinheiro. Não tem, sabe assim, não tem muito o como fugir disso, sabe? E te deixa numa situação muito complicada. Tipo assim, você ganhou, entre aspas, a possibilidade de aumentar o seu capital ou melhorar a sua vida por um esforço que os seus antepassados fizeram, e quando chega a, vamos dizer assim, a prática disso chegar até você, tem um monte de impedimento jurídico, de barreira jurídica, que efetivamente
para o imóvel ou bem chegar até você, precisa ser pago e está tudo bloqueado. A corretora bloqueia, isso é fato, tá? No nosso caso aí, falando de investimentos, a partir do momento que ela sabe que a pessoa morreu, que ela tem aí a informação do atestado de óbito da pessoa, fica bloqueado, até que se termine o processo de inventário. Entendeu? Aí, é por isso que a gente tem que falar de planejamento de sucessão, ou seja, planejar o que vai acontecer posterior à morte. Porque, assim, ó, desde a hora que a gente está conversando, eu estou aqui pensando como que a gente consegue sair realmente dessa situação, né? Como que a gente consegue, assim, é claro que você vai explicar depois, você vai passar, mas eu estou pensando, se você deixa dinheiro no banco, fica bloqueado. A pessoa que está em vida, ela não tem esse montante que você falou. Então, não, uma das saídas seria o quê? Vender um dos maioria dos casos ela não tem. Isso, vender um dos patrimônios, então você vai diminuir o patrimônio da família para desbloquear o restante que ficou. Cara, que tragédia, né? Igual estou comentando aqui, né? A gente mal saiu do luto e já tem que se preocupar com isso. E realmente, cara, exato. Eu acho que, gente, exato. Então uma das coisas para resolver isso daí seria o quê? Por exemplo, é claro, né? Em vida, em determinado ponto que você perceber que já está ficando, por exemplo, se é uma pessoa mais de idade, passar esses bens em vida para a pessoa. Que aí eu acho que você acaba resolvendo o problema, né? Que aí você não precisa inventariar, porque já foi passado em vida. Ou então, não, precisa também. Aí, não, né? Na verdade, assim, passar em vida dá para fazer? Dá. E aí, da mesma forma que juridicamente, quando a pessoa morre, tem as taxas e tributos, em vida tem outros tributos. Por isso que a gente precisa planejar. Vamos pensar em alguns casos aqui, tá? Então, vou já falando aqui um pouco